Destaque de Brasília agora, o empresário Argino Bedin, apontado como financiador de vários atos após as eleições de 2022, ficou em silêncio na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Acompanhe os detalhes como foi essa sessão com Bruno Pinheiro. O empresário e produtor rural do Mato Grosso, convocado pela CPMI do 8 de janeiro, Argino Bedin, chorou durante a reunião desta terça-feira, marcada para ouvi-lo sobre os atos de dezembro de 2022 e o 8 de janeiro. O empresário se negou a responder às perguntas dos parlamentares na CPMI e pediu intervalo. E ao ser defendido por parlamentares da oposição, como o deputado Felipe Barros, ele se emocionou. As suas lágrimas, senhor Argino, Senhor Argino, eu sou assinadora. São lágrimas de um brasileiro honesto, que trabalhou a sua vida toda para deixar um Brasil melhor para os seus filhos e para os seus netos. E que hoje, por um projeto de poder desses que estão hoje no governo, te trazem para sentar no banco dos réus dessa CPMI, só para tentar constranger o senhor e usar o senhor de exemplo para inúmeros outros empresários que sempre tentaram construir um Brasil melhor. Argino Bedin é conhecido no estado do Mato Grosso como o pai da soja. O empresário era esperado na comissão para esclarecimento sobre manifestações realizadas antes mesmo do 8 de janeiro. No entanto, Argino se manteve em silêncio desde o início da sessão. Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. Argino é um latifundiário sócio de pelo menos 9 empresas no estado de Mato Grosso. É suspeito de financiar bloqueios de rodovias em 2022, após o resultado das eleições, e de manter na ativa os manifestantes que participaram dos atos do 8 de janeiro. Na mesma reunião, o pedido de convocação de Sandro Augusto de Salles, então comandante do batalhão da Força Nacional na época dos ataques, chegou a ser pautado pelo presidente da CPI, deputado Arthur Maia, a pedido de integrantes da oposição, mas foi negado. Eu não posso admitir que sejam aprovados apenas os requerimentos que o desejam a maioria, porque senão nós perdemos o cerne da nossa investigação. O relatório será apresentado no dia 17 de outubro, assim como um voto em separado da oposição. Mesmo na reta final, Elisiane Gama relembrou a importância de tentar ouvir militares citados na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid. Eu, inclusive, fiz requerimento para que eles pudessem ser ouvidos aqui na comissão. Mas um relatório, uma CPI se faz com oitiva e com documentos, não é? Com quebras de sigilos. Então, acho que as quebras de sigilos que vieram até nós, juntando aos depoimentos que nós já fizemos, são elementos suficientes para apresentarmos um bom relatório no próximo dia 17 de outubro. Os membros da CPMI também acordaram que, caso haja um pedido de vista, o parecer da relatora será votado no outro dia, dia 18 de outubro. Vamos então às análises agora. Amanda Klein, a grande preocupação da oposição desde o início da CPMI dos atos de 8 de janeiro é que houvesse, ou pelo menos a principal preocupação, tá? É que houvesse alguma comprovação de um envolvimento direto do ex-presidente Jair Bolsonaro com as invasões que aconteceram no dia 8 de janeiro, o que, pelo menos diretamente, não aconteceu. Não há indícios de que houve esse envolvimento direto. Qual que é o saldo, na sua opinião, da CPMI até aqui? Lívia, eu diria que o saldo é quase um 0-0, sabe? Primeiro porque ficaram de fora alguns depoimentos importantes nessa CPMI, depoimentos caros tanto para o governo quanto para a oposição. Por exemplo, o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que poderia esclarecer muito, porque, segundo o que já veio a público da delação do Mauro Cid, ele foi o único comandante ali da cúpula das Forças Armadas que teria topado uma aventura golpista contra o governo democrático e legitimamente eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Teria participado daquela reunião com o Bolsonaro na Alvorada, quando ele já tinha perdido a eleição no ano passado. Ficou de fora também o Braga Neto, por exemplo, que era o vice na chapa de Bolsonaro.
poderia ter importantes informações a acrescentar. Aí ficaram de fora do lado da oposição, depoimentos que eram caros à oposição. O Flávio Dino, ministro da Justiça, e esse próprio Salles Queiroz, aí, que era o comandante da Força de Segurança quando aconteceu o 8 de janeiro, que é um conhecido bolsonarista e provavelmente fomentaria esse discurso, essa retórica aí da oposição de omissão do governo federal, né, de que eles teriam deixado os golpistas invadirem o Palácio do Planalto. Fica no 0 a 0, mais ou menos, porque aí, por exemplo, os relatórios de investigação, os RIFs, né, os relatórios financeiros da ex-primeira-dama e do ex-presidente Jair Bolsonaro, também não houve votação desses requerimentos. Você teve uma figura importante ali do Arthur Maia, que ele acabou ficando ali em cima do muro, meio que no limbo, fazendo quase que um jogo de equilíbrio de forças, de soma zero, entre oposição e governo. E por isso nenhum lado conseguiu avançar tanto sobre o outro. O governo tinha maioria na oposição, mas o Arthur Maia não colocava para votar os requerimentos que interessavam apenas ao governo, porque ele sabia que se colocasse para votar todos esses requerimentos, o governo conseguiria aprovar essas convocações do Braga Neto ou então do Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Eles sempre faziam um jogo combinado. Olha, se vamos aprovar pessoas de interesse, testemunhas ou investigados de interesse do governo, temos que aprovar também a vinda de pessoas do interesse da oposição. Aí ficou mais ou menos um jogo equilibrado de forças. Vamos ver o que vem por aí do relatório da Elisiane Gama. Eu também chamaria atenção para a decisão do Nunes Marques ontem, que suspendeu a quebra de sigilos do Silvinei Vasquez, o ex-diretor da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que é uma figura importante também na arquitetura de todo esse ambiente golpista, desde o segundo turno das eleições, ao impedir a votação de eleitores supostamente lulistas no Nordeste. Depois também teve mais uma participação importante ao não desmobilizar os caminhoneiros, as greves, as paralisações que aconteceram logo após a vitória de Lula. Portanto, algumas pessoas importantes de parte a parte que ficaram de fora e um relatório que eu acho que você tem razão, vamos esperar até dia 17, mas a CPMI acaba esvaziada, não tem mais nenhum depoimento importante esperado. Tem mais acho que amanhã, de um ex-comandante, de alguém da PM que atuou mais energicamente e só, semana que vem não tem nada previsto. É isso, Cláudio, na tua avaliação? Deu em nada a CPI? 0 a 0 é o placar final? Eu acho curiosa essa narrativa que foi construída, né? Eu estou esperando saber exatamente onde será elaborado esse relatório da Elisiane, né? A quantas mãos será ele elaborado? Quantas mãos do governo vão ser utilizadas na elaboração desse relatório? É uma CPI que começou em pizza, vai terminar em rodízio de pizza. A Amanda falou aí da atuação do Arthur Maia. Eu acho que o Arthur Maia conseguiu aí minimizar essa manipulação do governo em relação aos trabalhos da CPMI. A CPMI, ela foi criada para quê? Primeiro que ela foi uma iniciativa da oposição. É preciso dizer que CPI, comissões parlamentares de inquérito, sejam mistas ou não, elas são instrumentos da minoria. Elas são instrumentos, nesse caso, da oposição. A oposição convocou essa CPI para fazer o quê? Para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí a gente tem tentativa de quebra de sigilo de Michele Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. O que raios isso tem a ver com a CPI? A CPI voltou na pré-campanha. A CPI, ela foi ouvir hacker, ela começou a fazer o quê? Fazer o trabalho que já está sendo feito em diferentes frentes, em diferentes investigações pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido a CPI resolver virar um hub de todas as investigações do Supremo Tribunal Federal. A CPI que deveria ter feito era se dedicar a esclarecer, a reconstituir todos os episódios ali de preparação do que aconteceu no dia 8 e, efetivamente, o que aconteceu, a atuação de todas as autoridades, a atuação, justamente, identificar as lideranças desse movimento, quem realmente fez o quê, porque nessas denúncias, inclusive, que estão sendo apresentadas, nesses processos, nos réus que estão sendo julgados, a gente tem crime de multidão, não tem a individualização da conduta, não dá para saber o que o fulano fez, se ele quebrou o quê. Cadê o menino do relógio? Estamos aguardando aí justamente ele ser processado e condenado. Afinal de contas, tem imagem ali específica desse sujeito aí que foi lá e quebrou o relógio. Então, assim, as investigações todas estão sendo feitas de forma muito precária. E a da CPI, isso do ponto de vista até judicial, e da CPI, pior ainda. Então, uma CPI extremamente política, uma narrativa
que acabou servindo ao governo mais uma vez, e esse relatório não vai trazer nenhuma novidade. Infelizmente, a sociedade que precisava entender toda a dimensão, todos os detalhes de um episódio, talvez do episódio mais sombrio da recente história democrática do Brasil, a sociedade inteira precisava conhecer esse episódio na sua minúcia, em todos os detalhes possíveis. Mas isso não foi feito pela CPMI. Talvez os historiadores o façam. Acho que a Amanda quer falar, né? Posso só fazer um reparo à minha fala anterior, porque talvez não tenha ficado claro? Eu acho que politicamente talvez tenha sido um jogo de soma zero, porque eu acho que nenhum dos lados conseguiu impor a sua versão. Mas não significa que não tenha havido uma clara tentativa, uma intentona golpista contra um governo legitimamente eleito e que, obviamente, isso foi protagonizado por forças bolsonaristas. Por mais que eu acho que ainda esteja muito nebuloso, por exemplo, o papel que o G. Dias teve naquele dia, que alguns esclarecimentos faltem nesse sentido do governo federal, é inegável o que aconteceu objetivamente, os fatos. Não dá para negar os fatos. E quando você volta um pouco no tempo para mostrar o papel das Forças Armadas, e houve uma operação abafa no final da CPMI, porque o Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, entrou em cena, o ministro da Defesa, Zé Múcio, entrou em cena, conversando com Adolfo Rodrigues, conversando com Elisiane Gama, e aí não houve força suficiente dos governistas para levarem a cabo uma investigação séria sobre a eventual participação de militares que tiveram nessa tentativa de golpe. Os Kids Pretos, por exemplo, que é uma força ali de elite das Forças Armadas, cuja participação só está sendo desvendada agora. Então, ainda falta esclarecer muita coisa assim, mas o fato, objetivamente, não muda. Houve uma intentona golpista e isso foi alimentado durante 4 anos por um governo que desacreditou urnas eletrônicas, que desacreditou as instituições e que o tempo todo teve uma convivência ali com as Forças Armadas e com as forças de segurança pública em geral, de modo a trazer essas forças, de bolsonarizar essas forças de segurança. Podemos dizer então, Dantas, que embora não haja indícios de envolvimento direto de Jair Bolsonaro, com base nisso que a Amanda falou, dá para falar que houve um envolvimento indireto ou não? Mas eu acho que houve envolvimento direto, Lívia, só para esclarecer. Eu acho que o envolvimento direto está provado está muito claro durante todos os 4 anos de governo e principalmente no final, o que a gente vai saber pela delação do Mauro Cid. Dantas? Esse contexto, ele está posto, ele foi acompanhado, não há investigação que traga novidades sobre aquilo que é público. Os ataques que foram feitos pelo Jair Bolsonaro no sistema eleitoral são públicos e notórios. Né? As ofensas a ministro são públicas e notórias, mas isso não tem nada a ver, não é disso que se trata. Veja, até as manifestações que foram feitas lá em frente ao QG, tudo isso era inclusive tolerado pelas diferentes administrações. As pessoas que ficaram acampadas, até então, elas estavam acampadas se manifestando em frente a quartéis, etc. E isso tudo foi tolerado por todas as instituições, todas. Ninguém tomou providência alguma em relação àquilo, inclusive os militares. Ninguém tomou, nem PM, nem militar, nem judiciário, ninguém tomou. Todo mundo ficou vendo acontecer, todo mundo ficou vendo aquilo acontecer. A CPI, ela tinha um objetivo, fato determinado. CPI existe para investigar fato determinado. Qual é o fato determinado? A invasão e depredação dos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Uma barbárie. Precisa ser investigada? Sim, efetivamente. E as imagens, por exemplo, coletadas por todas as câmeras, eu queria saber onde estão as câmeras do Ministério da Saúde, que é do lado do Ministério da Justiça, por que não foram solicitadas? Onde estão as câmeras de todos os outros ministérios que também fazem ali a vigilância do Palácio do Congresso, né? do edifício do Congresso, do Palácio do Supremo? Nada disso foi observado, nada disso foi analisado. Pegaram 3, 4 imagens mais fortes e colocaram no contexto de uma investigação. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso não tem nenhuma, isso não é investigação. Você, inclusive, com as imagens que dispõe, o conjunto de imagens, mesmo sem as imagens do Ministério da Justiça que deveriam ter sido entregues, essas imagens poderiam ter sido utilizadas ali para identificar passo a passo quem fez o quê. Então, assim, o fato determinado dessa CPMI era o 8 de janeiro.
nós tivemos um palco, um circo que foi criado, que foi armado para reforçar uma narrativa de apenas um lado do espectro dessa guerra política que, infelizmente, continuamos vivendo. Ganhou o governo, sim. Não ficou no 0 a 0 não, Amanda. Ganhou o governo, que ganhou aí 10 meses nessa discussão. Esse 8 de janeiro acabou privilegiando o governo, que consegue usar esse evento até hoje politicamente e muitas vezes para ocultar a sua própria incapacidade de gestão pública. Muito bem.